Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. E hoje, como já devem ter percebido, é dia de remake de novo. Está no ar mais um episódio de História Revista. Hoje temos novamente um remake de coisa velha. Para aproveitar o embalo, vamos ver logo na cola uma revista mostrando o que aconteceu depois. E para começar, nós vamos ver a Super Game Dash, maio de 1992. Essa daqui que é o remake. Lá no episódio original falei rapidamente como a Super Game era a publicação focada em tudo feito pela SEGA, que também fez o seu jogo na coisa de ir lá e puxar o saco na cara dura e sempre falar que era a melhor e fim de assunto. Até quando eles tinham um jogo ruim, era pra falar que o do Super Nintendo era pior, e chegava no ponto em que eles diziam que quando a SEGA ficava pra trás em alguma coisa, era tudo parte do plano porque vinha coisa melhor por aí. E sempre foi nessa história. Isso nos leva na parte que a Tectoy estava ali também, e o discurso era pra fazer o cara que comprou o Mega Drive, ou Master System, ou Game Gear, ou o que fosse, realmente acreditar que fez um bom negócio. E aí agora a gente pega tudo isso que acabei de falar e troca SEGA por Nintendo e menos puxação de saco. E aí já tem a explicação de como funcionava a Game Power, que era a revista da mesma editora, feita pelas mesmas pessoas, mas que tratava só de Nintendo. Com isso colocado, vamos começar o programa de hoje então. Two Crude Dude vem dar porrada no Mega Drive. Tem o Homem-Aranha dos arcades, naquele jogo que marcou época, e chegaram também os Flintstones ao Master System. Jogo que todo mundo fez questão de montar um detonado por esse tempo. Vamos até a primeira parada de hoje, que é numa coisa tradicional que ainda não aconteceu nesse ano, que é o Senna jogando Super Monaco GP. Vai ver, é por isso que o programa tá indo um pouco mal das pernas ultimamente. Já sabem que se essa foto aparecer de novo daqui a uns 2 ou 3 episódios, é porque deu certo. Com essas coisas não dá pra brincar mesmo. Vamos lá então com os lançamentos do mês. Para começar, o Mega Drive. Two Crude Dudes, ou Crude Busters, dependendo do lugar do planeta que o jogo veio. É porrada de rua que veio dos arcades pela mão da Data East. Conhecemos essa daí mais pelo Side Pocket e mais outros clássicos, ou nem tanto assim. Aqui não se tem um beat'em up que se via normalmente, daquele negócio de andar por todo o cenário, o estilo Final Fight Double Dragon. Esse daqui tinha quase cara de ser plataforma e foi o seu diferencial afinal de contas. A parte da porrada não perdeu nada por conta da quantidade de movimentos que os jogadores tinham. Nos controles tinham o botão de ataque e pulo e um terceiro de agarrar que servia para objetos e os próprios inimigos. Qualquer coisa ali podia funcionar como arma no momento certo. Como a adaptação do arcade ficou na média do que se fazia por essa época e vai divertir muito se for o jogo para dois. Para saber mais, vou recomendar de novo o vídeo em que o Celso defenestrou a versão arcade lá no seu canal, o Defenestrando Jogos, é o que ele faz. O link vai aparecer lá no final do episódio, na última tela depois dos créditos. Clique lá para ir até esse vídeo. O próximo jogo continua no estilo e é incrível. Spider-Man The Video Game. O Homem-Aranha do Flipper, que é um dos jogos mais legais que apareceram e que nunca ganhou uma versão caseira. Nota-se que já tem efeitos gráficos que o Mega Drive não conseguiria fazer e que muitos cortes aconteceriam. E aí, quando apareceu o Mega CD e 32X, talvez a licença já tivesse ido embora há muito tempo. Aí não tinha como fazer um lançamento oficial. E isso é uma pena mesmo. No arcade eram até 4 jogadores ao mesmo tempo que podíamos escolher o Homem-Aranha, a Gata Negra, Namor, o Príncipe Submarino e o Gavião Arqueiro. Depois começa a porrada pelas ruas que no meio do caminho tem aparições dos tradicionais inimigos. Dr. Octopus, Lagarto, Homem-Areia, Venom, os dois Duendes, o Rei do Crime e por último tem lá o Dr. Destino. Os gráficos são um destaque, com os personagens bem grandes como tinha que ser, e também muito bem desenhados e detalhados. Em algumas partes do jogo usava de zoom para afastar e mostrar mais o cenário, e depois aproximava mais uma vez e voltava para a visão normal. Claro que isso adicionava e a diversão era garantida. Essa foi uma época de ouro pro gênero mesmo, que por esse tempo viu aparecer também o Capitão América e os Vingadores, outro jogo que eu gosto muito também. E como não podemos deixar de falar, sempre que o assunto aparece, também tiveram as Tartarugas Ninja que reinaram supremas com seus jogos. Esse aqui do Homem-Aranha, recomendado sem perguntas.
Vamos ao próximo, que é a seção de Master System, e tem aquele lá da capa. Os Flintstones. Jogo que fez muito sucesso e que todo mundo falava bem, e também que era muito difícil. Daí as 4 fases duravam muito. O que achei de mais curioso nele é que não se tratava de ação-aventura como aqueles do Nintendo, mas sim que cada uma das fases era sua própria onda, com seus próprios controles, e eram coisas do dia a dia. Era bem o que passava no desenho também. Na primeira fase nós tínhamos que pintar a parede e vigiar a pedrita. Na segunda vamos de carro até o boliche, mas a toda hora tem que parar para trocar os pneus por causa das condições dessa BR da pré-história. Depois vem a fase do boliche, que sempre falaram que era a pior de todas, que o Barney não erra uma também. E depois dessa, um momento ação-aventura finalmente, em que a Pedrita fugiu para esse prédio de construção e lá vai o pobre Fred ao resgate. Essas são as 4 fases que aqui nesse preview mostraram todas e o que tem que fazer, isso tudo em 2 páginas também. É aí que na próxima edição, que é a segunda parte desse episódio, que eles mostraram o detonado, mostraram como fazer as coisas. Mas aí eu peguei lá as 2 matérias, fiz umas contas e deu que o preview teve mais fotos e praticamente a mesma quantidade de texto do detonado que fizeram um mês depois. Esse jogo pode ter sido pequeno, mas se mostrou perigoso pelo jeito, e foi lá causar esse tipo de bizarrice editorial. Se quiser um desafio no Master System, já sabe onde encontrar. Em outros lançamentos que aconteceram por esse tempo, vamos encontrar alguns que falamos na série Quem é aqui no canal. O Master tem o Guy Locke, que ficou bem diferente do Afterburner de sua versão original, só que ele não perdeu na diversão. O outro é num bloco que falam de futebol americano. Vamos encontrar o tradicional John Madden, que falamos da sua vida de uma forma bem resumida também, no quadro Quem é. E aqui está o primeiro jogo que chegou ao Mega Drive. Passa longe da complicação dos jogos mais recentes e também não tem a alopração do Super High Impact. Uma vez estava lendo sobre umas coisas e cheguei a um papo de que, na verdade, o primeiro Madden do Mega Drive foi lançado um ano antes desse aqui. Ou melhor, ele foi feito, mas não foi lançado. Foi um protótipo que finalizaram, mas teve lançamento muito limitado ou alguma coisa do tipo. Quando li sobre isso, o jogo não pareceu estar nada diferente desse lançamento de 92, mas pela raridade de ser o original, caiu naquilo de virar lenda urbana e que, pelo jeito, vale uma pequena fortuna se existe mesmo. O outro jogo que tem aqui também é no Mega Drive, Joe Montana, outro grande nome do esporte que ainda vai ganhar o seu Quem é, talvez, vamos ver. O que esse jogo tinha de especial foi ser um dos primeiros que colocou narração, não eram muitas falas, mas para um começo já estava bom. E também tinha essa história de fazer zooms nos momentos importantes. Não era zoom como no Neo Geo ou mesmo no Super Nintendo. Tinha uma interrupção e um corte para fazer isso, e como era constante, devia fazer as partidas demorarem bem mais que o normal para acabar. Se for para escolher entre os dois, eu prefiro escolher o primeiro, que é mesmo melhor, é mais simples, sem muita enrolação, e também é um jogo muito legal. Nessa aqui, ganhou John Madden. Ou, se for o caso, faça ainda melhor. Como se trata de futebol, fique com aquele que é o tradicional, que a bola é redonda e que se joga com os pés, afinal. Aqui está feito pela Tecmo o World Cup 92, série que eles fizeram vários com anos que não tiveram Copa, que também veio dos arcades. E que, por incrível que pareça, esse aqui no Mega Drive ficou melhor do que o do Flipper. É futebol, mas parece até que é uma repaginação da velha travinha. O futebol que jogavam no meio da rua, que o chinelo era o gol e que só vale se passar a bola rasteira. 2 gols ou 10 minutos e aí entra o time que está na grade. O Mega tinha seus 3 botões, mas eram só 2 comandos. Chute e passe. Um dos 2 tinha um botão repetido, não lembro qual agora. Aqui não tem marcação de falta ou impedimento, só tem mesmo saída de bola e os próprios gols que podiam acontecer de qualquer jeito. Mas existia também um macete que era o gol garantido. Tinha que chegar na frente do goleiro, parar de andar, aí tu escolhe o canto e chuta. Jogando contra o computador isso fica difícil de fazer, porque quando a dificuldade aumenta, os zagueiros chegam mais rápido. E quando chega nesse ponto, só mesmo indo na sorte. Jogo bem legal e divertido, ganha pontos extras por ser da época que tocava música durante as partidas. Sempre achei isso muito legal. Depois desse tem mais 2 aqui. De Volta para o Futuro 3. É quase como falar do Flintstones do Master System. Só tem 4 fases, todas são diferentes no seu próprio esquema, mas aqui o jogo é extremamente ruim. Em todos os departamentos, todos, nada se salva mesmo. Trate de ficar o mais longe possível dessa porcaria.
O próximo jogo, e último por enquanto, é The Immortal, o Imortal no Mega Drive. E que, em vez de falar sobre esse jogo, vou recomendar mais uma vez um canal de um amigo que muitos devem conhecer. E se não conhecem, tratem de corrigir esse erro agora e assinem. É o Cosmic Effect, do Eric Fraga. Ele fez um vídeo ano passado sobre esse jogo, que é a recomendação que vou fazer aqui. E esse aqui é o que eu falo para todo mundo que é o melhor canal sobre videogame do Brasil. Não tem nada dessas palhaçadas que a gente vê por aí e dá pra ver também que o cara realmente se esforça e faz um trabalho de qualidade. Lá o assunto é sério mesmo e ele fala tudo o que tu tem que saber sobre o Imortal. O link vai aparecer também lá no final do episódio depois dos créditos. Então, esperem que logo ele vai aparecer. E assim que aparecer, assinem o canal. Depois dessa tem dicas, recordes e a propaganda da Gambling Games de São Paulo, a locadora dos feras. Essa aqui vai encerrar a primeira revista do episódio de hoje, que foi um remake de algum lá da primeira temporada. Vamos agora fazer um breve intervalo comercial e na volta continuaremos com essa brincadeira. Chama lá! Sega ビデオゲーム SG-1000 アメリカ横断弾丸です。目指せニューヨーク。ぶっ飛ばして順位を上げろ。ゲームセンターの興奮そのまま。セガ GP レースお父さんにはチャンピオンゴルフ。トンネルだ。スリップゾーンだ。おお、スリルとスピード。ゲームセンターの興奮そのまま。セガモナコグランプリお父さんには麻雀もあります。と楽しめるビデオゲーム SG-1000 に専用キーボード SK1100 が新発売か手つなげばパソコンベーシックから学習ソフトまでとにかく楽しく。 E aí voltamos e vamos ver o que teve na edição seguinte. Foi a Super Game 11 que saiu em junho de 92. Tem o jogo oficial das Olimpíadas de Barcelona, tem um pôster do Sonic, Desert Strike e um jogo muito especial no Mega CD com essa cara de samurai, que devia ter sido um evento, mas não foi bem por aí. Só que logo chegaremos nessa parte. Vamos primeiro com as notícias do dia e as coisas que aconteceram ao redor do mundo. O Mega Drive já tem um jogo com o Exterminador do Futuro, ele tem recebido boas notas e a sua chegada aqui pelo Brasil é muito esperada. O Mega Drive já tem um jogo com o Exterminador do Futuro, tem recebido boas notas e pelo jeito ele tá para chegar aqui pelo Brasil. Aqui embaixo nós temos essa outra que fala que o jogo Heavy 9 em cartucho está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. E aí aconteceu aquilo que ninguém encontra uma cópia que fosse nas lojas. Esse jogo eu conheço e acredito que faltou falar em um detalhe muito importante, que é ele ser uma bela de uma porcaria e o sumiço das prateleiras possivelmente aconteceu porque resolveram jogar tudo fora. Não demorou para os caras perceberem onde é que eles tinham se metido, fazer estoque de jogo ruim. É isso que acontece, merecidamente. Heavy 9 é muito ruim. Não recomendo e não vale nem pela curiosidade de ver como ficou. Ele tem uma trilha sonora muito boa, na versão CD também, mas nem isso consegue dar um ânimo extra para pegar e jogar. É ruim demais. Tem mais aqui, a cota habitual de papo furado de realidade virtual com os hologramas. Agora dá para jogar em casa e, claro, feitos pela Sega, que foi a única empresa que trabalhou com isso em 2 jogos para Flipper. O que eles queriam com essa notícia eu não sei bem, porque foi só isso mesmo, falar que vão lançar holograma para jogar em casa. O melhor mesmo é que ainda botaram que tudo ainda é muito secreto e pouco se sabe, então isso teve muita chance de ter sido invenção e só uma desculpa para escrever realidade virtual. Afinal, isso de holograma em casa não aconteceu e o primeiro jogo do tipo, o Time Traveler, acabou lançado para PCs algum tempo depois. E era só um jogo-filme besta como qualquer outro de decorar a sequência de comandos e onde os inimigos vão aparecer e essas coisas. Ele na verdade nem em 3D nem em holograma era só mesmo aquilo que chamam de gimmick. Em outra notícia tem aqui a pistola secreta da Sega, que também tá uma coisa cheia de segredos que ninguém sabe, ninguém viu, mas já sabe que prometem que será melhor do que a bazuca do Super Nintendo. Só pra variar, né? Acabou sendo foi outra bela bosta, isso sim. Enquanto tudo isso acontece, lá na Europa o Game Gear tá com tudo.
Virou unanimidade entre as pessoas que viajam muito e também as crianças por causa do acessório de pegar TV. Claro que o gasto com pilhas é só um detalhe, talvez eles tivessem lá a fonte ou a bateria. O último aqui é o Mega CD, que chegará em território americano no mês de outubro ou novembro. O que já é tempo demais, e isso é porque a SEGA quer ter certeza de lançar o bicho com jogos que prestem para alguma coisa. Já correram atrás disso e falam que assinaram com estúdios cinematográficos europeus e americanos, o que infelizmente significa Digital Pictures e American Laser Games. Fizeram aquelas coisas que é melhor nem tocar no nome, senão vai dar azar. Mas talvez eles nem precisassem fazer isso, como nós vamos ver na próxima página. É onde tem o preview daquele jogo dos samurais que apareceu lá na capa, que era para ser o grande nome desse mês, só que não foi bem o que aconteceu e já vamos ver o motivo disso. Primeiramente, seu nome, Tenkafubu, que se refere a um período da história do Japão. A grande onda é que a abertura é um filme de uma batalha campal que encheu os olhos da publicação que só falava bem da SEGA, e aí apareceu uma oportunidade daquelas para falar que todo mundo aqui acertou, que ficar do lado da SEGA foi mesmo a coisa certa, e só para variar um pouco, bater na Nintendo. Sendo um jogo da Game Art, já criou expectativa também. Olha o nome da empresa. E vou falar de novo. Isso aqui é só a abertura do jogo. Primeiramente, a matéria já estava atrasada por pelo menos 6 meses, desde o lançamento real do jogo. Essa foi a primeira coisa. Fizeram também todos esses quadros só para mostrar frames da abertura do jogo, o que fez muita gente pensar que isso era o jogo. Lembro até que na minha escola eu era um dos poucos que comprava essas revistas aqui, só que nesse mês tiveram uns 4 ou 5 caras que compraram ela e vieram falar comigo. Qual é esse jogo? Como é que eles fizeram isso e tal? E eu também fiquei surpreso em como eles fizeram isso no jogo. Cheguei até a quebrar uma das minhas regras e risquei a revista, marquei o nome do jogo com caneta para poder ler e também não esquecer como é que se chama. Se alguém mostrasse alguma coisa sobre Tenkafubu em algum momento, alguma outra revista, a própria Super Game, então eu ia lembrar e ia conseguir ler, porque um jogo desse não dá para deixar passar, eu quero saber mais aqui. O que me leva também a outra curiosidade, que é esse texto gigantesco para falar bem de um jogo, mas eles só falam o nome do bicho uma vez. Já é para ver que tem coisa errada por aí. Só que passou o tempo, nunca mais se tocou no assunto, passaram alguns anos, acontece a internet e descubro finalmente do que o jogo se trata. E é isso aqui. Nós sabemos que os japoneses gostam de um bom RPG e outras coisas que tem mais estratégia, como é o caso disso aqui. E não duvido também que, se quebrar a barreira da linguagem, nós vamos encontrar um jogo bem legal, mas é uma matéria inteira, de novo, para elogiar a abertura do jogo, o filme que é a abertura do jogo. Eles não mostram o jogo, é aquela cara de pau sem tamanho. Elogiaram a SEGA, esculhambaram a Nintendo, usaram argumentos furados, depois nunca mais tocaram no assunto e nunca mais se falou de Tenkafubu em nenhuma edição futura. Acho que só apareceu uma vez mesmo numa Ação Games, que não foi nem para falar do jogo, não foi para falar sobre a sua abertura, foi para dar uma lista de jogos sendo lançados no Japão e lá estava o nome e uma foto, Tenkafubu, pronto. E aí nós vemos a imprensa elogiar a abertura e não o jogo, praticamente ignorar o jogo e falar só da abertura. E daí podemos fazer algumas contas para chegar onde foi que a SEGA decidiu que o Sega CD ficaria focado só nesses jogos que são filmes. No Japão eles fizeram um jogo de tudo que é tipo, mas os filmes nunca foram o prato principal. Mas o Sega CD, o americano, eles pegavam esses jogos que tinham um bocado de filme com pouca ou quase nenhuma interação e vinham falar que era a melhor coisa do mundo. E o pior é que a gente acreditava. Depois disso já sabemos o que foi que aconteceu. E foi trágico. E deu que Tenkafubu realmente é curioso. Tem mesmo todo esse capricho na abertura, mas por que não se tocou mais no assunto? Vai ver, foi a Super Game que descobriu depois que Tenkafubu é um jogo de estratégia, é um jogo paradão, e que só a abertura, que é filme, que é caprichada, de acordo com eles mesmos, resolveram ignorar a história toda. E de novo, vai cair naquela cara de pau que eu falei no começo do episódio, de que é a mesma equipe, são as mesmas pessoas falando bem da SEGA e mal da Nintendo e vice-versa lá na outra revista. É uma palhaçada sem tamanho isso aqui. Então vamos continuar aqui. Essa edição ainda tem mais umas surpresas. Olympic Gold,
o jogo oficial das Olimpíadas de Barcelona. Aconteceu em 92, ou melhor, ainda iriam acontecer, e acho que os mais velhos devem lembrar do Freddie Mercury cantando uma ópera numa das cerimônias. Aqui no caso do jogo ainda é uma incógnita, para mim pelo menos, o que foi que eles tentaram fazer, e que não acredito que tenha sido falta de memória, e sim de tempo e noção dos programadores. Na primeira tela nós escolhemos o idioma que queremos e tem português lá no meio. Só que depois, quando vamos personalizar o seu atleta, não tem tantos países para escolher sua nacionalidade, por exemplo. E a ideia das Olimpíadas é justamente juntar os povos ou alguma coisa do tipo. Perguntem lá pro Barão, que foi ele que inventou isso. Nos esportes que tem aqui, nós vamos de corrida com e sem barreiras, arremesso de martelo, salto com vara, arco e flecha, natação e os saltos ornamentais. O primeiro ponto fraco está na jogabilidade, que já devem ter imaginado que é justamente aquilo que não devem ter aprendido nada desde o Decathlon do Atari. Com exceção do arco e flecha e dos saltos ornamentais, é tudo a velha história de apertar os botões o mais rápido possível para ver quem chega primeiro. O da natação tem uma pegadinha que é preciso controlar o ritmo ou alguma coisa que eu nunca consegui fazer, que tem a ver com a respiração do atleta. Nós temos que levar em conta isso. E os saltos ornamentais são uma bela de uma piada que fizeram com a cara do jogador. Temos lá vários tipos de salto, que cada um tem uma sequência de comandos, nós temos que fazer o trampolim ficar de tal jeito, mas isso nós só podemos ver nos treinos ou no manual de instruções. Mas nem assim isso presta para alguma coisa, tem que saber tipo comandos de 10 botões diferentes para poder fazer os saltos direito. O arco e flecha é a única coisa que tem cara de videogame por aqui. Temos que apontar e mandar flecha, pronto, sem nenhuma complicação. Controles que funcionam, controles simples. E a resolução do evento arco e flecha também é simples. É o único acerto e é o único que chega perto de divertir alguma coisa por aqui. O resultado final é um jogo genérico e sem capricho algum, como a sua produtora também costumava fazer. Foi a US Gold. Eles ainda cuidaram depois dos jogos das Olimpíadas de 96 e as de inverno também, que praticamente foram só mudanças nos menus, nas cores e nos esportes que aconteciam lá. E a jogabilidade sempre foi mal feita desse jeito. Eles ainda fizeram também o jogo da Copa de 94, que já foi melhorzinho, mas ainda faltava capricho. Dava pra notar que eles se apoiavam demais naquela coisa de que só por carregar a marca do evento já vai vender muito. Daí eles não tomavam grandes riscos, só faziam um jogo lá que fosse competente e pronto. E justamente por causa disso, de que fez sucesso de uma forma ou de outra, os jogos de esporte desse tipo ainda ficaram por mais um tempo, por mais alguns anos, sendo esse estilo de esmagamento de botões em vez de inventarem uma jogabilidade que faça sentido. Barcelona 92 aqui não é recomendado, está dispensado já. Vamos lá para um jogo bom agora? O próximo já nasceu clássico, Desert Strike, lançamento internacional que ainda vai chegar por aqui e já vai chegar trazendo mais expectativa para um jogão. O que eu não lembro é se a expectativa foi criada pelo jogo ser bom, o que era muito bom e era merecido, ou se tinham colocado por cima disso alguma coisa da Guerra do Golfo, com Saddam Hussein e aquela história toda. O que eu lembro é que tinha muita coisa baseada nos acontecimentos reais, mas mudaram pequenos detalhes de nomes e pessoas e lugares, e aí ele pôde ser lançado. Até onde sei, não teve muita onda de que banalizaram a violência, ou então virou a guerra de videogame, ou que demonizaram o povo árabe e essas coisas. O que foi bom. E isso, de novo, eu falo que não afetaria o jogo porque ele é muito bom mesmo. Tem um esquema de cumprimento de missões que temos o helicóptero que podemos ir para qualquer lugar. Ao chegar nos lugares, podemos encarar uma pequena batalha contra inimigos em veículos e alguns soldados no chão também. Nas primeiras fases até podemos cumprir os objetivos em qualquer ordem, desde que tu faça direito. Tipo, destruir só instalações e soldados e veículos inimigos, mas é bom mesmo ir na ordem, até porque dá para se perder muito fácil se não olhar as informações da tela. Elas são vitais. E também trazem mais uma novidade, munição e combustível muito limitados, e é preciso também usar o radar para achar mais sempre que precisar. Pelo menos isso é abundante, sempre tem uma caixa escondida em algum lugar. A blindagem do helicóptero, ou melhor, a energia, também pode ser recuperada, mas aí tem que ser o item que deve aparecer 3 vezes durante o jogo inteiro. Eu mesmo não lembro como é esse item. Mas a outra forma de recuperar é levando os reféns em segurança até a sua base. Cada vez que um é resgatado, uma pequena parte é recuperada.
Isso já ajuda muito na dificuldade, mas ainda será jogo duro. Sempre são 3 vidas que, se perder todas, tem que voltar para cumprir a missão desde o começo. E lá nas fases mais avançadas isso vira um grande problema, porque a quantidade de inimigos que são poderosos vai aumentar muito. São inimigos que derrubam o helicóptero com 2 ou 3 tiros. Nessa hora tu pode levar o farelo muito rápido, então tem que saber manobrar o bicho. O controle do Mega Drive aqui se mostra um tanto inadequado e é preciso fazer muito malabarismo para poder sair dessas partes. Enquanto que lá no Super Nintendo, que tem mais botões que ajudam a movimentar, a coisa ficou mais orgânica e fazia mais sentido. Não ficou muito mais fácil, mas é uma diferença notável na jogabilidade. Outra coisa legal que tem aqui é que cada partida vai gerar uma password diferente que vai levar o teu progresso para cada fase. E que, pelo menos que eu lembro, tinha a ver com quantidade de vidas, pontuação e os copilotos que estavam perdidos eram resgatados em cada fase. Eles tinham lá seus níveis diferentes de pontaria, manobra, velocidade no resgate de reféns. É uma coisa que também só faz diferença quando nós chegamos lá na 4ª fase, pelo menos. É quando realmente isso vai fazer uma diferença. Graficamente, Desert Strike ficou ótimo. Ele está completo e só fez melhorar nas sequências. A trilha sonora e os sons também são bons, e a jogabilidade é muito boa até a hora que a coisa aperta. Extremamente divertido e virou clássico. Falei aqui do que os controles do Super Nintendo são melhores, só que na contagem final, a versão do Mega Drive ganha mesmo de longe. E depois dessa parte temos os classificados e uma seção de dicas, e por último, a propaganda da Game House. Eles têm Super Nintendo e Neo Geo para mandar para o Brasil todo via Sedex, lá de Petrópolis. Então, se tiver algum leitor que more por lá por Petrópolis, diga aí se essa loja ainda está aberta. Eu passei por Petrópolis uma vez em 2011 e não vi essa loja em lugar nenhum. O que eu consegui ver foi a fábrica da Boêmia, e isso passando de longe. Eu também já fiquei longe demais do assunto do programa, então vamos lá para fechar o episódio de hoje. Foi uma dupla com uma revista inédita e um remake. Super Game 10 e 11, maio e junho de 1992. Se alguém aí quiser comparar com o original ou só quer dar umas risadas mesmo, espere até o final dos créditos ou então clique direto lá para pegar o link do episódio original. Ele foi na 1ª temporada. E falando em links, tem uns aí na descrição com as nossas redes e contatos e caramba. E também tem o Patreon, que é importante. Clique lá e ajude. Ajuda lá, ajuda lá. Com a sua ajuda o programa pode continuar. Agora vem um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.